Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, pela Web Rádio Cristo Consolador, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. Nosso programa vai ao ar ao vivo, todas as quintas-feiras, às 5 da tarde, transmitindo aqui da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo. E, portanto, você pode participar do nosso programa, basta enviar a sua mensagem, tanto através do Facebook quanto através do YouTube. Teremos o maior prazer em lhe atender. No programa de hoje, que estuda o Evangelho à luz da doutrina espírita, vamos dar continuidade ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando do Consolador prometido. Vamos também estudar mais um ensino de Jesus, este ligado à questão da mediunidade. Na terceira parte, estaremos desenvolvendo a epístola ou carta de Paulo de Tarso, a primeira, a Timóteo, e no final do nosso programa, nós vamos, então, ouvir a palavra de José Herculano Pires sobre mais um tema do Evangelho. Vamos, então, colocar aqui na tela a nossa apresentação de slides para darmos início ao programa e, nessa primeira parte, continuando o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, desta feita os itens 3 e 4, quando Allan Kardec trata do Consolador prometido. E, para isso, Kardec primeiro transcreve a passagem que está no Novo Testamento para, na sequência, fazer o comentário à luz da doutrina espírita. Vamos, então, primeiramente, conhecer essa passagem que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17, quando este evangelista narra para nós o seguinte ensino do Mestre Jesus: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Então, esta passagem, anotada por João Evangelista, que foi discípulo direto de Jesus, mostra claramente, com todas as letras, que Jesus estava anunciando que, no tempo futuro, o Espírito da Verdade, também enviado pelo Pai, ou seja, por Deus, tanto quanto ele, Jesus, fora enviado por Deus, iria, então, nesse tempo futuro, nos ensinar aquilo que ele, Jesus, na época, 2000 anos atrás, não podia nos dizer, porque não estávamos em condições de compreender. E que esse Espírito da Verdade também relembraria os seus ensinos, que ficariam dispersos, ocultos, com o passar do tempo. Há uma questão aqui muito importante para compreendermos esta fala de Jesus, porque na parte final Jesus teria dito: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, etc. Essa expressão Espírito Santo, ela não existe no hebraico. Lembrando que, à época, Jesus falava o aramaico e o hebraico. Ele era um judeu. E os evangelistas
os que escreveram os evangelhos, exceção feitas a Lucas e Marcos, escreveram em hebraico ou aramaico. Na verdade, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, as expressões que são encontradas são Espírito, pura e simplesmente, ou o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito do Pai, o Espírito de Jesus Cristo, porque no Novo Testamento é encontrada essa expressão, mas não a expressão Espírito Santo, que surgiu quando os evangelhos foram traduzidos para o grego, porque algumas expressões hebraicas não têm o seu equivalente na língua grega. Então surgiu a expressão Espírito Santo, querendo designar um espírito superior. Então nós poderíamos dizer que, sim, mas o Consolador, que é o Espírito do Senhor, a quem o Pai enviará em meu nome. Em hebraico, provavelmente estaria escrito Espírito do Senhor. Provavelmente. E não Espírito Santo. Muito bem. Allan Kardec, a partir desta colocação de Jesus, dizendo que no futuro haveria um Consolador que teria como nome Espírito da Verdade, que traria novos ensinos e recordaria os seus ensinos. Allan Kardec, então, faz todo um comentário e destacamos este trecho que consideramos realmente importante. Então, palavras de Allan Kardec. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra. Porque o Espiritismo traz a informação de que somos almas imortais, que a vida continua depois da morte, ou seja, todos nós temos uma vida futura, e que estamos num planeta de provas e expiações para reparar o mal que fizemos em existências passadas, porque é informação também do Espiritismo a existência da reencarnação. Mas, apesar disso, todos nós somos destinados por Deus para alcançarmos um dia a perfeição. E, portanto, com esse esclarecimento, é que nós temos a consolação diante dos desafios da existência humana. Mas seria realmente o Espiritismo o consolador prometido? Bom, vamos ver algumas questões que são importantes. Primeiro, o Espírito que presidiu os demais nas comunicações através dos médiuns para trazer as revelações de ordem espiritual, para trazer os princípios que iriam formar a doutrina espírita. Esse Espírito se intitulou Espírito da Verdade. E o Espiritismo veio, de fato, realizar novas revelações, mas também, ao mesmo tempo, veio resgatar os ensinos de Jesus em espírito e verdade. Portanto, o Espiritismo se encaixa perfeitamente na promessa de Jesus de ser o Consolador prometido. Claro que alguém pode questionar dizendo assim, mas o Espiritismo surgiu apenas em 1857, quando foi lançado
O Livro dos Espíritos, assinado por Allan Kardec, com as instruções dos Espíritos. Portanto, já haviam passado, na cristandade, 1857 anos, desde Jesus. Não foi muito tempo? Não, não foi, porque era necessário que a humanidade atingisse um determinado grau de progresso cultural, científico, que permitisse que essa revelação espiritual, via mediúnica, pudesse, de fato, acontecer, para termos um corpo de doutrina, que é o Espiritismo. Mas antes, vários missionários estiveram aqui na Terra para nos relembrar as verdades dos ensinos morais de Jesus e também tocar na realidade espiritual. Nós tivemos Joana d'Arc, Francisco de Assis, só para citar esses dois, dentro da nossa história. Vultos importantíssimos da própria Igreja Católica e que muito tocaram os nossos corações, trazendo para nós as virtudes do Evangelho, os ensinos profundos, morais e espirituais, que foram dados por Jesus. Poderíamos aqui fazer outras citações, mas vamos ficar apenas com Joana d'Arc e Francisco de Assis. Joana d'Arc lá na França, Francisco de Assis na Itália, entre tantos outros. Podemos citar também Lutero, o reformista, que acabou se desligando da Igreja Católica e que trouxe o Evangelho para o povo, ao traduzi-lo para a língua alemã. Lembrando que a época, que nós estamos falando aqui, de 1500 a 1521, o Novo Testamento e o Velho Testamento só podiam ser publicados em latim. E latim era uma língua morta, erudita, que o povo não falava. Lutero foi também um missionário. Todos eles vieram preparando o terreno, além dos livres pensadores, os iluministas, os idealistas, que vão surgindo com bastante força durante o século XVIII. Então, espíritos que reencarnam para preparar o terreno. E aí, finalmente, em 1857, poder surgir o Espiritismo, com todos os seus ensinos e também resgatando a pureza do Evangelho, ou seja, dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, por tudo isso, sim, nós consideramos que o Espiritismo é o Consolador prometido e que teve o Espírito da Verdade, um Espírito superior, presidindo todos esses ensinos, estando à frente, em nome de Jesus, para que pudéssemos ter a doutrina espírita. Nós vamos continuar este tema na próxima semana, porque todo o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo é dedicado a esse tema, o Cristo Consolador, e também ao tema Advento do Espírito da Verdade. Mas esse assunto é para o nosso próximo programa. Anote aí, semana que vem, para estar conosco. Vamos agora abrir o segundo bloco do programa, que dedicamos para estudar os ensinos do nosso Mestre Jesus. E para isso nós estamos acompanhando a obra Parábolas e Ensinos de Jesus, autoria de Caibach Schutel, publicação da Casa Editora O Clarim. Na primeira parte, Caibach Schutel estuda as parábolas, e já fizemos todo esse estudo. E na segunda parte, ele estuda os ensinos de Jesus. E é o que estamos, então, estudando presentemente. E hoje nós vamos conversar sobre o que Caibach Schutel intitulou
a explosão de Pentecostes. Você já deve ter ouvido falar do Pentecostes, do fenômeno que ocorreu no Pentecostes. E nós vamos justamente conhecer esse fenômeno e ver a explicação que o Espiritismo dá a ele. E aqui nós temos também uma informação de importância, porque essa palavra Pentecostes não existe nem no aramaico, nem no hebraico. Na verdade, Pentecostes é uma palavra que deriva de uma outra palavra do grego e que significa o 50º dia. Vamos explicar isso. Quando Jesus é crucificado, ele havia antes feito a promessa que voltaria para estar com os seus discípulos. O que os judeus à época chamavam de ressurreição. Por isso que 3 dias depois ele se apresenta, né? Então se fala da ressurreição de Jesus, a ressurreição do Cristo. Na sequência, ele passa 40 dias e 40 noites com os mesmos e demais seguidores, um total de 500, onde ele fica dando novos ensinos e instruções, preparando-os para que eles pudessem ser os divulgadores do Evangelho. Ele se despede no 40º dia e 10 dias depois vai acontecer o fenômeno chamado de Pentecostes. Portanto, 40 dias mais 10 dias, 50. Então, quando acontece a explosão de Pentecostes, nós estamos no 50º dia. Daí, quando fizer a tradução do Novo Testamento para o grego, então usaram essa palavra Pentecostes, que vem, então, da palavra em grego, que significa 50º dia. Então, 50 dias depois, vai acontecer o fenômeno. Bem, que fenômeno é esse? É o seguinte, ele está anotado pelo evangelista Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 49 do seu evangelho. Nós não transcrevemos totalmente o texto, mas apenas a parte inicial e principal para entendermos, então, o que aconteceu. Vamos então passar a palavra a Lucas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um ruído como de vento impetuoso que encheu toda a casa, e apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram para repousar sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos entender aqui esta passagem. Primeiramente, vamos fazer a leitura sem essa palavra Pentecostes. E, provavelmente, lá em hebraico, devia estar escrito: ao cumprir-se o 50º dia, estávamos todos reunidos no mesmo lugar. Esse mesmo lugar era a casa onde os discípulos se reuniam em Jerusalém, que na tradição católica passou a ser chamada de cenáculo, mas isso não está escrito lá no Novo Testamento. E eles sentiram um ruído grande, parecia uma ventania que havia entrado pela casa, e línguas de fogo apareceram sobre a cabeça de cada evangelista. E eles ficaram cheios do Espírito do Senhor, já que a expressão Espírito Santo não existe no hebraico, e começaram a falar em outras línguas. E todas as pessoas que se aproximaram para ouvir os discípulos ficaram espantados, porque um falava em grego, outro em hebraico,
outro em persa, e assim por diante. Cada discípulo falando numa língua, conforme o Espírito que estava se comunicando através deles. Porque essa é a verdadeira interpretação que o Espiritismo dá a este trecho. Ou seja, nós temos aqui, muito bem caracterizado, um fenômeno mediúnico, que tecnicamente se chama de xenoglossia. Ou seja, quando o médium começa a falar numa língua que lhe é estranha, não é a sua língua nativa. Vamos dar aqui um exemplo bem claro. Nós somos brasileiros, e no Brasil se fala a língua portuguesa, o português do Brasil. Se você não estudou nenhuma outra língua, você só sabe falar o português brasileiro. E aí, você é médium. Está na reunião mediúnica do Centro Espírita. Um espírito, ou seja, um ser humano desencarnado, faz a sintonia com você e vai se manifestar, vai falar, vai dar a sua comunicação. E ele começa a falar, por exemplo, em russo. É uma língua que você, médium, desconhece totalmente. Mas não é desconhecido do espírito. Esse é o fenômeno da xenoglossia, ou mediunidade poliglota, quando o médium fala ou escreve em outras línguas. Eu acompanhei isso com minha mãe, que era médium, primeiramente psicógrafa e depois psicofônica, e na época da psicografia, ela tinha como seu mentor espiritual um espírito que aparecia sempre com uma vestimenta que remetia a tempos árabes antigos. E ele chegou a escrever em árabe. Como desconhecíamos a língua, nós pegamos, então, a psicografia e levamos para um sacerdote, um rabi islâmico, que conhecia bem o árabe, e levamos a ele. Ele, então, ao bater os olhos naqueles escritos, disse que era um árabe antigo, um árabe medieval, mas que ele tinha condição de entender e traduzir. Ele fez a tradução e disse assim: olha, eu não sou cristão, eu sou muçulmano, mas confesso a vocês, eu nunca tinha lido palavras tão belas e tão profundas sobre Jesus. E claro que ele perguntou quem havia escrito, e ainda mais naquele árabe medieval. Nós demos lá uma explicação a ele, sem ferir a sua crença, e ele agradeceu muito por ter podido ler aquele texto, até porque, para o islamismo, Jesus é considerado um grande profeta. Então, está aí. E minha mãe só tinha o primário. Nunca estudou além do antigo curso primário. E, aliás, quando ela escrevia, ela cometia muitos erros de concordância, de colocação de vírgula, até mesmo erros ao escrever esta ou aquela palavra. Mas, mediunizada, o seu guia espiritual, através dela, escreveu num árabe medieval perfeito. Esse é o fenômeno de xenoglossia, que pode acontecer através da escrita, ou seja, da psicografia, mas pode acontecer também através da psicofonia, ou seja, da fala. Através da minha mãe, também tivemos a oportunidade de ter essa ocorrência do espírito falar através dela numa outra língua. Exatamente o que aconteceu no chamado fenômeno de Pentecostes, quando
os discípulos de Jesus, repletos do Espírito do Senhor, ou seja, mediunizados, começaram a falar, cada um numa língua diferente. Tanto que o povo, lá em Jerusalém, os entendeu perfeitamente. Porque lá em Jerusalém não existiam apenas judeus, existiam persas, medos, macedônios, babilônios, romanos, e assim por diante. Todos os povos se encontravam, se cruzavam ali em Jerusalém. E foi isso que espantou todas as pessoas, porque sabiam que os discípulos de Jesus eram judeus, judeus da Galileia, que só sabiam falar o aramaico e o hebraico. Como que eles podiam estar discursando em latim, que era a língua oficial do Império Romano, em grego, em medo, em persa? Como? Somente a mediunidade para explicar isso. Essa é a visão que o Espiritismo tem do chamado Dia de Pentecostes. Uma explosão da mediunidade, como nos diz Caibar-Schutel. E é uma explicação lógica, em que não há como, na verdade, contestar. Mesmo que levemos em conta o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É um espírito, não é mesmo? Então, nós temos aqui comunicação mediúnica, queiramos ou não. Então, esta é a passagem do Evangelho de Lucas, em que trouxemos para o programa, acompanhando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso Caibar-Schutel. Ainda temos vários outros ensinos de Jesus, mas queremos trazer um por um aqui no nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, porque essa é a finalidade do nosso programa: elucidar, esclarecer, clarear as passagens do Evangelho à luz dos ensinos espíritas. E que Caibar-Schutel, na sua obra, o fez magistralmente, facilitando o nosso estudo e a nossa compreensão. Bem, estamos já iniciando a segunda metade do nosso programa e o terceiro bloco. O terceiro bloco é dedicado a estudarmos a vida e a obra de Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho. A vida e a obra nós já estudamos. Agora estamos estudando as suas cartas ou epístolas. E estamos dedicados a estudar a primeira carta a Timóteo. Para isso, estamos acompanhando o livro Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho, de minha autoria, e que você pode adquirir com exclusividade através da Amazon. Veja aí o endereço na sua tela. Lembrando que essa obra não tem versão impressa, ela só tem a versão digital, que você pode ler no celular, no tablet ou mesmo no computador. Timóteo, é bom nós lembrarmos, foi discípulo de Paulo de Tarso, foi formado por Paulo e estava iniciando a sua carreira apostólica, viajando para reforçar as comunidades cristãs já existentes, fundar outras, espalhando assim a mensagem do Cristo. Nesta primeira carta, Paulo de Tarso se preocupou em dar orientações morais e espirituais ao jovem discípulo para que ele não se perdesse e pudesse se fortalecer diante de todos os problemas que haveria de enfrentar. E aí, então, lá no capítulo 6, no versículo 7 da sua carta, Paulo diz a Timóteo: pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. O que será que Paulo de Tarso
quis dizer a Timóteo e, portanto, a todos nós, bem, com o Espiritismo, nós conseguimos compreender o que Paulo estava querendo dizer. Porque nós espíritas sabemos que não somos o corpo, mas que somos a alma imortal, que pré-existimos ao nascimento e que sobreviveremos à morte. Somos imortais, não podemos esquecer disso. E que quando renascemos para a nova existência, nada trazemos aqui para a Terra a nível material, nem mesmo o corpo, que nos é dado biologicamente pelos nossos pais. E quando chega a morte, para o nosso retorno ao mundo espiritual, nada levamos para lá do que seja material. Então, não trazemos nada que seja da matéria, não levamos nada que seja da matéria. Mas trazemos e levamos aquilo que somos, moralmente e espiritualmente falando. Agora, mesmo que você não acredite na existência da alma, ou que você não tenha essa mesma visão que nós espíritas temos sobre a alma, você sabe que nada se leva aqui da matéria. Você sabe que não adianta solicitar ser enterrado lá no caixão com seus pertences pessoais. Porque sempre que se faz a exumação de um cadáver, sempre temos a revelação que os objetos materiais não saíram de dentro do túmulo, não saíram de dentro do caixão. O corpo se foi, só temos a ossada. Mas o relógio, os sapatos, a corrente de ouro, etc., 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 continuam lá no caixão. Nada nos acompanhou para além da morte. Mas você quer ter mais um exemplo? Vamos olhar para o Antigo Egito e as escavações arqueológicas que estão sendo feitas hoje. Lá no Antigo Egito, havia uma crença que o morto, ele precisaria dos seus objetos para viver na outra vida. E, portanto, principalmente para os faraós e as pessoas da nobreza, eles se preocupavam em enterrar, mumificar os corpos e, dentro da tumba, colocar os mais diversos objetos para que o espírito do morto pudesse usufruir dos mesmos no mundo espiritual, para onde ele estava indo. Bom, essa crença foi por terra com as escavações arqueológicas, que revelaram que tudo que acompanhou o morto continua lá. Por exemplo, a tumba do faraó Tutankhamon, ou Tutankhamon, todos os seus objetos foram encontrados, porque foi uma tumba não profanada, ou seja, ela não foi roubada. E, para surpresa dos arqueólogos, tudo, mas tudo mesmo, que pertencia ao faraó, que foi enterrado junto com ele, estava lá intacto. Então, o faraó não usufruiu, no depois da morte, das coisas materiais que lhe pertenciam. E Jesus foi claro. O que é da matéria, é da matéria. Então, nós precisamos aprender a ter o desapego das coisas materiais. Porque se não tivermos esse desapego,
vamos ter muito sofrimento no depois da morte. Precisamos aprender a viver a vida espiritual, a sabermos que somos, sim, espíritos ou almas imortais. Trazemos do mundo espiritual, quando renascemos, já que esta é mais uma das encarnações que já tivemos, que ainda vamos ter, nós trazemos algumas coisas. Trazemos as ideias inatas, trazemos as tendências de caráter, trazemos uma missão a cumprir. E quando vem a morte, sabe o que vamos levar para o mundo espiritual? As nossas ideias inatas, as nossas tendências de caráter e as consequências do cumprimento ou do não cumprimento da nossa missão aqui na Terra. Ou seja, voltaremos ao mundo espiritual levando tanto as nossas paixões, os nossos vícios, quanto as nossas virtudes. Então, diante dessa realidade, o mais importante não é ter. O mais importante, essencial, é ser. Devemos nos esforçar em desenvolver as virtudes, combatendo os vícios. Trabalhar para a sensibilização do sentimento, controlando as paixões. Porque vencedor é aquele que conquista a si mesmo. É aquele que segue os ensinos morais de Jesus e consegue retornar à pátria espiritual melhor do que quando aqui renasceu. Tudo isso é o Espiritismo que nos ensina. E se nada trouxermos do ponto de vista material para este mundo, a não ser o que somos, por que gastamos tanto tempo em esforços para ter, para acumular coisas materiais, se nada disso vamos levar para o mundo espiritual na hora da morte, e que, na verdade, vamos ter um encontro com Deus, através da sua lei que está gravada na nossa consciência, para prestar contas do que fizemos, das bênçãos desta encarnação? De que valem dinheiro, títulos, posição social, poder temporal, se a alma, após a morte, estará despojada de tudo isso? Porque os nossos títulos, o dinheiro que, porventura, acumulamos, a posição social que obtivemos, o poder temporal que tivemos, tudo fica aqui na Terra. Nada disso vai nos acompanhar. Seremos o que somos no retorno ao mundo espiritual. E precisamos ter uma consciência reta, tranquila, sabedores que fizemos o nosso melhor no campo do bem e da nossa melhora moral. Então, pensando em tudo isso, Paulo de Tarso escreve a Timóteo: pois nós nada trouxemos para o mundo, e nem coisa alguma dele podemos levar. Paulo, então, referindo-se aqui, especificamente, às coisas de ordem moral. Muito bem, então esse é o ensino de Paulo a Timóteo que trouxemos hoje no programa, e semana que vem nós vamos iniciar a segunda carta de Paulo a Timóteo. Você já está convidado, então, a acompanhar esse estudo. Antes de passarmos ao quarto e último bloco do nosso programa, primeiramente, a nossa dica literária espírita ligada ao Evangelho. E hoje estamos trazendo o livro Jesus no Lar, uma obra muito conhecida, ditada pelo espírito Neo Lúcio, através do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. É uma obra maravilhosa que nos acompanha no Evangelho no Lar, onde Neo Lúcio, em cada capítulo, traz uma história, um acontecimento envolvendo
o nosso Mestre Jesus e suas lições. Então está aí a dica, não deixe de ler ou de reler essa obra maravilhosa que é Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, através do Chico Xavier. Agora, então, sim, entramos na última parte do nosso programa, onde cedemos a palavra a José Herculano Pires. Nós estamos trazendo aqui no programa o áudio dos seus estudos, da sua compreensão sobre as passagens do Evangelho, áudio esse que era a parte final do programa No Limiar do Amanhã, que ele coordenava na Rádio Mulher, lá de São Paulo, capital. Programa esse que ficou no ar de 3 a 4 anos, lá na década de 1970. E ouvir José Herculano Pires é realmente uma benção, porque ele tinha um grande conhecimento e sabia interpretar, à luz da doutrina espírita, como ninguém, as passagens do Evangelho. Vamos então passar a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 37 ao 40, a seguinte passagem: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou é esta: que eu nada perca de tudo o que ele me tem dado, mas que eu o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que todo que vê o Filho do Homem e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Este trecho do Evangelho de João, aberto ao acaso o livro, caiu sob os nossos olhos de improviso, naturalmente, e, como sempre acontece neste programa, corresponde perfeitamente à mensagem inicial que foi dada nos tópicos de abertura e, ao mesmo tempo, ao sentido mesmo da mensagem total deste nosso programa de hoje. Nós tratamos aqui de chamar a atenção dos farautos. Usamos aquela expressão criada por Mário de Andrade, aquela palavra criada por ele, quando ele reagia diante da incompreensão, não somente do público, mas também dos críticos literários da época, e mesmo dos intelectuais do tempo. Ele reagia contra essa incompreensão diante da arte moderna e da poesia moderna que estava surgindo. A poesia, como sabemos, é também uma revelação. Poeta é profeta. A poesia traz em si um estímulo ao espírito, à alma, abre as perspectivas da beleza, no sentido não somente da música, das palavras, ou da significação, ou da forma de expressão que cada poema tem, mas também a mensagem interna que ela traz para a compreensão da beleza da vida, das coisas, dos seres, de tudo quanto nela perpassa, como se fossem verdadeiras colorações fluídicas perpassando numa brisa. Assim, a poesia moderna, a poesia que surgia de novo no mundo, trazia uma mensagem nova que os homens não compreendiam. E por isso, Mário de Andrade resolveu chamar essas criaturas retrógradas, que ficavam encravadas no passado, que não se atreviam a dar um passo à frente, chamá-las todas de farautos. Com esta palavra, ele criava então a classificação que não era ofensiva, mas que era destinada
a colocar no seu devido lugar aqueles que combatiam a poesia moderna. No tempo de Jesus, ele também trouxe uma nova poesia, a poesia do Evangelho, e trouxe dentro desta poesia a grande mensagem, a mensagem moral e espiritual com que ele, o Cristo, reformou o mundo. Nós sabemos que a data do nascimento de Jesus assinala uma nova etapa, uma nova era mundial. Até hoje nós usamos, como sabemos, o calendário que provém dessa data. Por quê? Porque a pregação de Jesus, o seu evangelho, a sua mensagem poética dada no evangelho, dividiu as águas, marcou um momento definitivo. Antes desta mensagem, ficou o mundo das revelações antigas, misteriosas, sobrenaturais, dogmáticas, destinadas a prender os homens a um determinado caminho, que, tendo embora uma finalidade educativa, não deixava, entretanto, de ser opressor. Depois do Cristo veio a liberdade, veio a amplidão, o ensino aberto, a lição dada no convívio do povo, a transmissão das palavras, não somente orais, mas também acompanhadas dos gestos, dos exemplos, da significação vivida pelo próprio Cristo e pelos seus discípulos. E Jesus nos fala aqui, de maneira definitiva para os farautos do seu tempo, que ele tinha vindo à terra não para fazer o que ele pessoalmente quisesse, mas sim para cumprir a vontade do Pai que o havia enviado. E o Pai, como sabemos, é Deus, Pai de Jesus e Pai nosso. Por isso ele mesmo nos ensinou na prece que devemos dirigir a Deus, dizermos sempre Pai nosso. Porque ele, Jesus, jamais se colocou em situação privilegiada diante de nós. Ele dizia que era filho do Pai, mas que nós também o somos. Que ele fazia milagres, mas que nós também podemos fazer. Por quê? Porque ele se considerava nosso irmão, o irmão mais velho. Por isso ele disse a Madalena na porta do túmulo, depois da ressurreição, que aí ele ainda não tinha ido, segundo as suas palavras, ainda não fui para o meu Pai e vosso Pai. Chamava assim de Pai a Deus, mas o colocava numa paternidade universal. E graças a essa colocação do problema, ele acabava com todas as dissensões criadas entre os homens na base do racismo, das diversidades raciais que deveriam haver, que haveriam naquele tempo pela incompreensão humana da origem comum de todas as criaturas e da natureza espiritual dos homens. Assim como vemos, a colocação deste problema, de Jesus repelindo aqueles que não o compreendiam, no sentido não apenas de fazer com que eles despertassem, mas também de que eles pudessem, nesse despertamento, ajudar a compreensão de outras pessoas. Jesus, fazendo isto, ele, na verdade, procurava despertar nos homens um sentido novo da vida, que era o sentido do Evangelho que ele trazia. Mas ele vai além, porque naquele tempo se considerava, como ainda hoje, infelizmente, no próprio cristianismo se considera, através de várias religiões cristãs, que Deus determina um certo privilégio para aqueles que creem em Jesus e condenam todo o resto daqueles que não creem. Jesus então colocou o problema de maneira bem clara, dizendo que todo aquele que lhe foi dado pelo Pai, todo aquele que virá a ele forçosamente, porque o Pai lhe o deu, todo aquele que o seguir, todo aquele que o aceitar e todo aquele que o compreender, será salvo na ressurreição do último dia. Não é o último dia do mundo, é o último dia de cada um, porque cada um de nós morre, como ensinou o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, e é sepultado ou enterrado, é semeado na terra. Esta foi a expressão usada por Paulo. E semeado na terra o nosso corpo material, nós ressuscitamos no corpo espiritual. Esta é a ressurreição do último dia para cada um de nós. E nesta ressurreição, aquele que compreendeu
o ensino de Jesus, está naturalmente salvo, porque ele tem a vida eterna, ou seja, ele tem a compreensão de que ele é eterno, ele não se considera morto e ele viverá eternamente. A ressurreição, portanto, é para todos, e a vida eterna também é para todos, segundo o ensino de Jesus aqui dado. Mas é o momento em que os farautos, os que estão ainda emperrados nas convicções antigas, precisam compreender que Jesus, no ensino evangélico, procurou despertá-los, que acordem e acertem o seu passo com o mundo. Um novo mundo está surgindo, como surgiu no tempo do Cristo, e é o mundo do Espírito. Aí tivemos a palavra de José Herculano Pires, e mais uma interpretação à luz do Espiritismo de uma passagem do Evangelho, e no caso, uma passagem do Evangelho de João. Com isso, chegamos ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, mas o vídeo fica disponível no canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. E, portanto, a qualquer dia e a qualquer hora, você pode assistir os nossos programas, porque todos os vídeos estão disponíveis. Agradecemos pela sua companhia e rogamos a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe e abençoe toda a nossa humanidade, para que, com a aplicação do Evangelho, possamos ter paz, justiça social e felicidade na face da Terra. Um grande abraço a você e até a próxima semana.